Aleluia. Glória a Deus. Querido, eu tenho uma expectativa muito grande nessa noite daquilo que o Senhor tem para fazer na minha e na sua vida. Você tem expectativa? Você tem expectativa? Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos em Romanos. Vou pegar aqui minhas anotações. Aleluia. Romanos capítulo 12, pode projetar para nós, por favor, versículos 1 e 2. Romanos 12. Tá bom, né? Avisa lá que é sinal de chuva, de bênção. Romanos capítulo 12, pode projetar? Não está indo? Pega a sua Bíblia então, seu celular. Foi. Agora foi. Vamos ler juntos aqui? Portanto, caros irmãos. Não, peraí. Calma. Vamos fazer bonito de novo. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Verso 2: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Pastor Nessa semana postou isso, né, pastor? Eu vi lá uma dessas histórias, eu postando sobre isso. Queridos, a palavra do Senhor aqui no livro de Romanos. O livro de Romanos ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, né? É o apóstolo que mais escreveu a parte do Novo Testamento. O pessoal atrás está me ouvindo bem? Está ouvindo? Está ok? Então joinha? Então tá bom. O barulho da chuva às vezes incomoda um pouco. Mas o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta quando ele estava na sua viagem missionária, e ele estava levando uma recomendação aos romanos, que hoje ela serve para nós. E aqui tem algumas recomendações que são bastante importantes para o nosso dia a dia, para o nosso viver em Cristo Jesus. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que há um propósito de Deus para a minha e para a sua vida. Há um propósito de Deus para mim e para a sua vida. Quantos creem? Quantos creem que é um propósito de Deus para a sua vida? E qual que é o primeiro propósito de Deus para a sua vida? Às vezes nós vemos no nosso dia a dia, às vezes nós procuramos, caçamos: Senhor, para que eu estou servindo? Para que eu estou existindo? Qual que é o meu propósito? Para que o Senhor me trouxe a esse mundo? Sabe que uma coisa, querido? O primeiro propósito seu é ir morar no céu. Sim ou não? Morar no céu. Sabe, o Senhor nessa terra, Ele com certeza vai te abençoar com muitas coisas. Ele vai te abençoar talvez com o carro que você pede, com a casa que você deseja, com o trabalho que você anseia, com a empresa próspera que você deseja. Mas sabe de uma coisa? Tudo isso vai passar. O que vai permanecer é o propósito único de você sair dessa terra aprovado para ir morar no céu. Amém? É isso que interessa, querido. Então, nós temos muitas coisas nessa terra e fazemos muitas coisas, e é para isso mesmo. E eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar. Mas preste atenção: o seu propósito primeiro é ir morar no céu. Amém? Glória a Deus. O livro que nós lemos de Romanos, ele tem algumas características. Eu quero fazer um breve resumo do livro, tá? São 16 capítulos escritos pelo apóstolo Paulo, mais ou menos de 57 a 60 depois de Cristo. Ele estava na viagem missionária e ele fala algumas coisas. Vou dividir aqui. Do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo ele está falando em Romanos sobre a nossa condição de pecador. O apóstolo Paulo ele revela, ele escreve as palavras e mostra para nós o quanto nós somos pecadores. Eu fiz uma pergunta hoje de manhã, vou fazer aqui de novo. Quantos nessa semana pecaram? Meu Deus do céu. Agora eu vou fazer como a pastora me ensinou. Quantos confessaram? Amém, glória a Deus. Porque a nossa raiz é pecaminosa, querido. Não é que nós desejamos. Tem aquele que você, às vezes você fala assim: meu Deus, mas como que eu fui fazer isso? Mas acabou que fez. Por quê? Porque a raiz pecaminosa. Não é que você desejava fazer, mas infelizmente fez.
mas é importante você confessar. Mas a primeira coisa que nós precisamos aprender é que há uma raiz de pecado sobre nós. O capítulo 3, versículo 23 fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aí no versículo 24 ele fala que a salvação veio gratuitamente por meio de Cristo Jesus. Então, se há o pecado, também há a salvação em Cristo Jesus. Do capítulo 4 ao capítulo 5, Paulo está falando sobre a justificação pela graça. No capítulo 5, versículo 1, ele cita o versículo que logo após levantarmos as mãos e aceitarmos a Cristo, ele fala que nós temos paz com Deus. A primeira coisa, eu não sei se foi assim com você, mas comigo foi, quando eu levantei a mão e falei, Jesus, entra na minha vida, aquela condenação que existia, ela acabou por terra naquele momento, e a paz do Senhor, ela encheu o meu coração. E se você não fez isso ainda nessa noite, eu quero convidar você a refletir e fazer isso em nome de Jesus, para que você tenha paz com Deus. Então a justificação, aqui o apóstolo está explicando, que ela não vem pela obra, ela não vem pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, ela vem quando a justificação vem pelo próprio Senhor Jesus, pelo próprio Senhor Jesus. Como que isso acontece? Às vezes nós começamos a querer dar um jeito para que possamos ir para o céu. Quantas vezes você já ouviu alguma coisa e falou assim, olha, eu fiz tal coisa e eu acho que agora eu estou pago com Deus. Ou às vezes em brincadeira alguém fala assim, esse aí vai direitinho para o céu pelo aquilo que está passando. Sabe, querido, isso não é verdade. O que a Bíblia diz é que para eu e você ir para o céu, nós precisamos crer em Jesus, crer que Ele veio do céu, crer que Ele nasceu da Virgem, crer que Ele viveu uma vida aqui, que Ele morreu numa cruz, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele reapareceu aos discípulos, Ele reapareceu aos apóstolos, e falou, olha, eu estou indo para o céu, mas eu vou deixar outro Consolador, e Ele vai guiar vocês de novo para o céu. Amém, querido? Aleluia. A chuva hoje está forte. Continuando, querido, do capítulo 6 ao capítulo 8 de Romanos, o apóstolo está escrevendo, e ele fala de uma vida do Espírito, porque ele sabe o seguinte, que nós precisamos aceitar, nós precisamos ser justificados, mas nós precisamos viver nessa terra, com uma vida no Espírito. O que é uma vida no Espírito? É depender de Deus, é depender do Espírito Santo, é depender daquele que todas as coisas criou, é depender de ser guiado pelo Senhor Jesus. Sabe de uma coisa, querido? Nós precisamos exercitar isso todos os dias. Por quê? Porque nós precisamos aprender a ouvir do Espírito e estar praticando a palavra do Senhor. Quantos conhecem as leis de Newton aqui? Talvez nós temos algum professor. Quantas leis Newton tem? Quantas? 3 leis. Uma delas é a que nos mantém aqui. Qual que é? A lei da gravidade, certo? Então existe uma lei da gravidade. Mas também, quantos aqui já andaram de avião? Já andou? Ou pelo menos se não andou de avião, já teve curiosidade de ver? O que faz o avião vencer a lei da gravidade? Diga, propulsão. Propulsão vence a lei da gravidade. Agora, aqui nos capítulos de 6 a 8 de Romanos, Paulo está falando que existe uma lei do pecado e da morte, que é a lei que nos faz pecar. Mas também a Bíblia está dizendo o seguinte, que a lei do Espírito na vida, em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer o seguinte, querido, que se você permanecer firme em Cristo Jesus, a lei da propulsão vai vencer a lei do pecado, e você vai permanecer firme no Senhor. Só que o que acontece? Muitas vezes, nós estamos dentro do avião, e abrimos a porta, e pulamos dele. Eu sei que você está aqui nessa noite. Eu tenho algo para te dizer, querido. Se por algum motivo você está achando que você pulou do avião e não tem mais condição de voltar, eu quero te apresentar aquele que tudo pode.
Se o diabo muitas vezes tem te acusado, fala, olha, não tem mais jeito para mim, mas você veio para aqui nessa noite, o Senhor vai te resgatar, porque a Bíblia diz em Efésios, que Ele nos resgatou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não importa quantas vezes você tenha caído, o que importa é que existe um resgatador, e Ele vai te pegar, e vai te colocar de volta em Cristo Jesus. Agora nós precisamos nos posicionar. Essa é a lei do Espírito da vida, é a lei da propulsão, que nos faz caminhar acima do pecado, acima das coisas deste mundo, amém, querido? E aí continua a Bíblia dizendo, do capítulo 9 ao capítulo 11, que nós precisamos, ele está falando sobre a igreja de Israel, e a Bíblia diz uns versículos chaves ali, que nós precisamos confessar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Eu quero que você projete, por favor, aí, capítulo 10, versículo 9 e 10, que é um versículo conhecido, mas sinto que nós precisamos de ler aqui, para nós entendermos uma coisa importante. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás? Próximo versículo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, querido, não é pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas é o que está escrito aqui. Nós precisamos confessar, nós precisamos falar, porque com o coração se crê, e com a boca se confessa para a salvação. Talvez você está aqui nessa noite, e aí você não fez isso ainda, você não confessou o Senhor como seu único e suficiente Salvador, mas hoje nós vamos ter a oportunidade de fazer isso, de falar, Senhor, entra no meu coração, entra na minha vida, transforma a minha casa, a minha família, muda a minha história, para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. E aí nós chegamos, querido, no capítulo 12 que nós acabamos de ler, e no capítulo 12, ele fala dessa transformação. É como se no capítulo 12 ele deu todas as regras antes, e agora ele fala assim, olha, agora eu quero falar para você como que é a prática, como que você vai fazer com tudo isso que eu falei. Então no capítulo 12 ele fala, olha, para você estar em Cristo Jesus, você precisa se oferecer como sacrifício vivo e santo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quem não quer experimentar o que é bom? Todo mundo quer experimentar o que é bom, todo mundo quer experimentar o que é agradável, todo mundo quer experimentar o que é perfeito, e sendo ainda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, querido, estamos no céu. Mas há algo antes desse versículo que é importante nós entendermos, é que existe algo que nós precisamos fazer. Diga assim após mim: o meu posicionamento em Cristo Jesus vai determinar se eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é que Deus quer, querido. Agora veja uma coisa interessante. O capítulo 8, eu gostaria que você projetasse, capítulo 8, versículo 29 de Romanos. Capítulo 8, versículo 29. Está escrito assim: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu Filho. Diga após mim: semelhante à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que a Bíblia está dizendo aqui, queridos? Que existe um modelo para nós seguirmos. E qual é o modelo que nós devemos seguir? Qual? Alguém arrisca? Diga: Cristo é o modelo que eu devo seguir. Então a Bíblia aqui está dizendo que Jesus, o que Ele fez, nós precisamos ser semelhantes. O que é ser semelhante, querido? Parecido. O que mais? Próximo. Quando eu olho um, eu vejo o outro. Sim ou não? Quando eu olho um, eu vejo o outro. Eu estava dizendo aqui que é o seguinte: outro dia eu estava folheando algumas fotos, e vendo algumas fotos lá do Davi, que é meu filho mais velho. E eu vi uma foto dele, eu acredito que com 7 anos. E também vi uma foto minha, com também 7 anos. Esses dias atrás, né? Poucos dias.
E eu peguei a foto dele e minha, e aí eu até fiz uma montagem de nós dois, e o quanto na mesma idade nós éramos parecidos um com o outro. Eu estou vendo o Alonso ali, a filha dele nasceu agora há poucos dias, e a cara do pai, certo, tá bom, tá bom. Normalmente os pais se parecem com os filhos, no nosso natural. O que a Bíblia está dizendo aqui, querido? É que nós precisamos ser semelhantes a Cristo, nós precisamos buscar essa semelhança. E como é que isso acontece, Kleber? Como que isso acontece? Acontece pela renovação, pela transformação da nossa mente. Como que a nossa mente é transformada? Através de palavra, através da oração, através de entrega. Mas eu quero dizer 3 coisas aqui bem rápido, para que a gente possa entender como nós podemos fazer isso de forma melhor. A vida de oração, a vida de entrega, a vida para ser mais parecido com Jesus, nós precisamos estar andando com Ele. Nós precisamos entender o que é renúncia. Nós precisamos entender uma palavra chamada altar. Diga após mim: altar. Mais forte: altar. Isso. A vida no altar, querido, fala de uma entrega ao Senhor. O que é o altar, Kleber? O que é o altar? Na Bíblia, desde o Antigo Testamento, acontecem altares. Se você pegar a vida de Noé em Gênesis, lá por volta do capítulo 8, logo após o dilúvio, Noé, ele passa pelo dilúvio, e quando ele vai sair lá da arca, Deus fala: olha, tá bom, agora pode sair. Qual é a primeira coisa que Noé faz quando ele sai? Ele faz um altar. Então visualiza comigo. Depois que ele faz um altar, diz o seguinte: que subiu o cheiro, Deus aspirou o cheiro, se agradou, e aí imediatamente fez com o homem uma aliança, que é representada pelo quê? Que nós conhecemos? Pelo arco-íris. Então não havia arco-íris antes, tá, gente? Então Deus fez algo, porque alguém se posicionou logo após uma intervenção divina. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, querido. Logo após você realmente se posicionar diante do Senhor, Deus vai levantar, você vai levantar um altar, Deus vai se agradar, e Deus vai fazer uma aliança com você irrevogável. Nada pode mudar essa aliança. Mas nós temos outras pessoas que também fizeram. Abraão, que nós temos sido ensinado esses dias, ele fez pelo menos 4 altares, mas em um deles, ele fez algo interessante. Ele pegou algumas pedras, levantou um altar e fez um sacrifício também, assim como Noé, para agradar ao Senhor, em sinal de aliança. E sabe o que acontecia? Toda vez que alguém passava na terra de Siquém, toda vez que alguém passava naquele lugar e via aquele altar montado, sabia que ali existia uma aliança formada entre homem e Deus, e aquele local era sagrado. Como que era montado esse altar? Esse altar era montado com pedras. Ele juntava pedras. Podia ser qualquer pedra? Não, mas também não podia ser uma pedra lapidada. Tinha que ser algo natural. Sabe, querido, eu quero dizer algo para você. Tem muitas coisas que eu e você estamos enfrentando, e elas são pedras do nosso caminho, como as pessoas costumam dizer. Mas sabe o que você vai fazer dessas pedras? Você vai levantar um altar ao Senhor. Você vai montar uma sobre a outra, e depois vai falar: Senhor, aqui é o meu sacrifício, é o que eu estou fazendo. E essas pedras são um sinal que eu tenho uma aliança com o Senhor, e o Senhor tem uma aliança comigo. Amém, querido? Aleluia. Então o altar fala disso, de sacrifício, de entrega. Continuando, nós precisamos sempre fazer o nosso melhor. Outra pessoa que fez um altar, Davi. O rei Davi, escolhido por Deus, homem segundo o coração de Deus, também levantou vários altares. No livro de Atos, fala o seguinte, eu gosto muito dessa frase: que tendo Davi servido sua geração, ele adormeceu e foi sepultado com seus pais. Você está falando de morte? Não, está falando que um homem em sua geração, ele serviu o Senhor, e na sua geração ele fez o melhor que pôde, e hoje o nome dele é lembrado pelo que ele fez e pelo que o nome do Senhor foi exaltado. Quer dizer algo para você, liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite. Algo o Senhor vai mudar na sua vida, e a aliança que o Senhor fez com você e você fez com ele, gerações serão mudadas por causa da sua aliança, por causa da sua entrega ao Senhor. Aleluia, querido, glória a Deus. Deus é tremendo. Eu quero falar isso e falar o que eu vi aqui ontem. Não sei se os irmãos do Grow Up estão aí? Estão aí?
Tem alguém do Grow Up aí? Tem, né? Queridos, foi algo tremendo aqui ontem, queridos. Nós vimos aqueles adolescentes e jovens aqui prostrados diante do Senhor. Sabe, eu sei que muitos deles fazendo aliança com o Senhor, muitos deles se entregando ao Senhor, e alianças foram formadas ali, e vidas e gerações estão sendo transformadas, porque alguém se posicionou para falar: eu entrego a minha vida a Cristo, a minha vida está no altar do Senhor. Sabe, querido, talvez você, em algum tempo atrás, também como esses adolescentes de ontem, fez isso. Em algum tempo atrás você falou: Deus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, faz dela o que o Senhor quiser, guia-me conforme o Senhor quiser. Mas, querido, talvez por algum motivo você se esqueceu disso que aconteceu, mas eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor irá restaurar o altar da minha e da sua vida em nome de Jesus. Se há algum altar caído, o Senhor vai restaurar para louvor da glória dele, no nome santo de Jesus. Amém? Aleluia. E esse Davi, queridos, ele começou a servir o Senhor desde pequeno. E eu quero aqui fazer um adendo a uma história. Davi, ele estava servindo ao Senhor, e ele foi chamado desde quando era pequeno. Diz aos historiadores que mais ou menos 17 anos ele tinha a idade que ele foi chamado, mas ele assumiu o trono depois de muito tempo. Nesse momento em que Davi ele foi chamado, ele conseguiu entregar a sua vida ao Senhor. Agora presta atenção, quantos conhecem a história de Davi e Golias? Quem conhece a história de Davi e Golias? Eu faço isso que às vezes a luz atrapalha um pouco isso. O que aconteceu? O que Davi foi fazer lá na guerra, quando matou Golias? Foi levar comida. Mas ele falou o seguinte, que foi levar marmita. Então, querido, às vezes a gente fica pensando que Davi foi lá para fazer assim: vou lá guerrear. Já que tem alguém falando, não. O pai dele falou para ele assim: olha, pega aqui a marmita, junta, pega o seu carrinho, acelera e vai lá servir os seus irmãos. Chegando lá onde ele estava, acontecendo a guerra, ele viu toda aquela situação, ele viu aquilo acontecendo. Sabe, querido, eu quero dizer algo para você nessa noite. Presta atenção. Deus vai usar você aonde você está. Deus vai usar você enquanto você estiver servindo. Deus vai usar você quando você estiver se colocando diante do Senhor. Deus vai usar você da forma que Ele quer. Não necessariamente você vai ir para a guerra, mas aonde o Senhor te plantou, Ele vai te usar. Pode ser que você seja um entregador de marmita, mas chegando lá, Deus vai te usar. Deus vai mudar a história. Amém ou não? Agora, o que aconteceu, querido? Quando ele chegou lá e ele viu toda aquela situação, e aí os irmãos conhecem a história. Primeiro o rei ofereceu para ele que ele colocasse a armadura, e ele até tentou colocar, mas o que aconteceu? Ele pegou e falou assim: não dá não. Depois ele pegou e fez o que, querido? Com o que ele matou o gigante? Com pedras. Diz a Bíblia, seixo de rio. O que é um seixo de rio? É uma pedra que comumente eu e você conhecemos, que ela vai rolando dentro do rio. E nós pegamos essa pedra, né? Essa pedra do rio lá. E ele pegou essa pedra, essas 5 pedras, e foi lá guerrear. E eu quero dizer algo para você, e eu quero que você segure essa chave para você. O rio de vida vai passar na minha vida e na sua casa. E é dele que você vai tirar o sustento para matar os gigantes. É dele que você vai tirar o sustento para derrubar os gigantes que estão se levantando. É dele que você vai se levantar e você vai falar: Senhor, o Senhor usa o que está na minha mão. O Senhor que traz a providência para mim. Aleluia. Glória a Deus. Até a chuva está feliz. Mas guarde isso, querido, o rio de vida vai trazer toda a providência que você precisa. Amém? Então Davi está ali servindo, e ele pega essas pedras. E quantas pedras ele pegou? Quantas? 5. Por que ele pegou 5? Quantos gigantes eram? Olha. Quantos ele matou? 1. Mas se precisasse matar os outros 4, que eram os irmãos de Golias, ele já estava armado. E eu quero declarar sobre você que o Senhor vai dar
todo o sustento, não é para apenas um, não é para apenas dois, é 3, 4, 5, não importa o tamanho do gigante, mas o sustento vai vir do rio de vida, e você vai derrubar esse gigante no nome santo de Jesus. Amém, querido? Guarde isso. Glória a Deus. Dá para o tempo aqui, senão a gente perde. Queridos, outra coisa, para nós sermos mais parecidos com Jesus, nós temos esses altares levantados. E agora, falando desses altares que eram levantados, quem é o altar hoje, querido? Quem é o altar hoje? Como que é feito esse altar? Diga: eu sou o altar. Diga mais forte: eu sou o altar. E aí, Romanos 12, ele está falando algo que é interessante. Ele fala o seguinte: olha, irmãos, eu peço que vocês entreguem o vosso corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, e que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Você consegue entender que aqui tem algo que parece que não está correto? O que é um sacrifício vivo? Normalmente um sacrifício é morto, mas aqui é um sacrifício. Sabe o que está dizendo, querido? É que nessa vida você vai estar vivo, andando nesse mundo, mas você vai estar morto para o mundo, mas vivo para Deus, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que quanto mais você se entregar, quanto mais vida no altar, mais cheio você vai ser do Senhor. E sabe de uma coisa? Assim como no Velho Testamento, que as pessoas passavam e eles viam que ali existia um altar, que ali existia um lugar onde havia uma aliança com Deus, também as pessoas vão olhar para mim e para você e vão ver que ali há um homem e uma mulher de Deus, porque é santificado, porque está no altar. E é nesse altar aqui, querido? Não, é no altar da obediência, é no altar de estar em casa, é no altar da leitura da palavra, é no altar de estar diante do Senhor, é no altar realmente falar assim: Deus, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso de ti, eu preciso que o Senhor venha e alcance a minha vida com a sua graça, porque eu não consigo fazer sem o Senhor. Eu falo: Deus, me alcança, Senhor, toma a minha vida. E agora, como que isso acontece? Nós precisamos desenvolver um negócio chamado intimidade. Diga: intimidade é para quem busca. Eu vi um exemplo esses dias, eu compartilhei uma coisa que eu vi, talvez você já também viu. Quantos conhecem aqui o Neymar? Pode levantar a mão, deixa eu ver. Conhece Neymar? Conhece mesmo? Também conheço. Como que você conhece Neymar? Ele é o que? Jogador de futebol? De basquete? Futebol. Em quais times ele já jogou? Santos, Barça, Paris e agora no Al Hilal, eu acho. É difícil o nome de falar, né? Al Hilal. Aí na seleção brasileira. É mais ou menos. Mas presta atenção, querido. O que mais que nós sabemos da vida do Neymar? Nós que conhecemos ele. Ele tem um neném. Só que na verdade, hoje de manhã quando eu fiz a pergunta, eu sabia que ele tinha um filho. Agora ele tem, na verdade, tem dois. Não é um só, não, é dois. Beleza. Mas vamos dizer que o pastor Ney está viajando. Viaja muito, Brasil inteiro. Daqui uns dias viagem internacional, em nome de Jesus. Amém, pastor? Recebe. Aí você está viajando, tal, e num desses voos internacionais você encontra com o Neymar no aeroporto. Normalmente o que a gente faz? A gente gosta. Deixa eu ir lá. Vou tirar a foto com o homem. Vai lá e ó, céu. O pastor Ney tem uma foto com o Neymar. Uau. E talvez de longe ele até passe e dá com a mão. Olha o Neymar. E o Neymar vem também a cena. Beleza. Só que faz o seguinte: depois desse encontro, tirou foto, fez tudo isso, o pastor Ney falou assim: eu vou lá na casa do Neymar. O pastor Ney chega lá: ô Neymar, bom, ô, quero entrar na sua casa. Vai deixar, pastor? Por quê? Mas você não conhece ele? Oh, mas você tem até uma foto com ele?
Mas te permite entrar? Não, não permite entrar. Porque na verdade, o pastor conhece ele, conhece o Neymar, sabe da vida dele, sabe o que ele faz, o que ele deixa de fazer, sabe quantos filhos ele tem, quanto ele joga, quanto ele ganha por minuto, segundo. Mas não quer dizer que ele conhece. E a intimidade, querido, fala que eu conheço a pessoa, mas ela também me conhece. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Você está vindo no culto, você está buscando o Senhor, você está se colocando, se dispondo no altar. E quanto mais você vai fazer isso, mais o Senhor vai te conhecer. Quando você bater na porta, Senhor, Ele vai falar assim: entra, porque você eu conheço. Entra, porque você eu conheço. Eu conheço a Beatriz, eu conheço o Vitor, eu conheço o Thales, eu conheço cada um que está aqui dentro. Sabe, querido, hoje nós podemos dizer: Senhor, eu posso entrar na sua casa? Posso. Eu posso ir na igreja? Posso. Eu posso que o Senhor seja o dono da minha vida? Sim, eu sou. Só que eu quero te alertar uma coisa, querido. Haverá um dia em que essa oportunidade nós não vamos mais ter. Um dia. E eu falo isso, querido, com muito temor no meu coração. Haverá um dia em que Ele vai falar: olha, filhos amados, entre para o gozo do teu Senhor. Mas para alguns Ele vai dizer: nunca vos conheci. Nunca. Conheci, na original quer dizer intimidade mesmo, querido. Eu nunca tive intimidade com vocês. Vocês nunca entraram na minha casa. Vocês nunca me buscaram de verdade. Senhor, mas em teu nome eu fiz tantas coisas. Eu expulsei, eu dei bicuda no capeta. Eu fiz uma coisa bem legal. Cara, eu não te conheço. Mas eu sei que eu estou diante de pessoas que estão aqui nessa noite porque têm buscado o Senhor verdadeiramente. E a Bíblia diz que aquele que bate, recebe, o que busca, encontra. Ainda é tempo de nos encontrarmos com o Senhor. Ainda é tempo de falar: Senhor, eu estou aqui. O Senhor me conhece, sabe das minhas falhas, sabe dos meus defeitos, mas eu estou aqui. Senhor, me recebe dia após dia, buscando o Senhor. E Ele vai transformar a nossa vida e nós seremos mais parecidos com Cristo. Porque na verdade, quando você chegar na porta do céu, o que vai acontecer é que Ele vai olhar para você. Ele não vai ver você, Ele vai ver o primogênito, Ele vai ver Cristo, e você vai poder entrar. Amém ou não? É isso que Deus quer ver. É por isso que a Bíblia fala, quando nós lemos em Romanos 8:29, que Ele é o primogênito e que nós temos que ser semelhantes. E para ser semelhante, querido, só existe um caminho. Nós precisamos nos encontrar com o Senhor, precisamos nos dar a Ele dia após dia. Amém? Então, tirar fotos com pessoas importantes não te garante a entrada na casa dele. Você pode vir também até o culto, querido. Você pode vir aqui no culto, pode falar: olha, eu fui no culto, fui na igreja. Pode tirar foto e postar, né? Está pago. Mas se nós não tivermos intimidade, querido, isso não vai mudar. Então Deus está me chamando a mim e a você para uma intimidade com Ele, para ser conhecido dEle, e para que as pessoas passem e falem: olha, aquele ali é um filho de Deus, aquele é um transformado, aquela é uma transformada. Porque vão chegar pessoas em você, assim como Davi também serviu a sua geração, e eles vão precisar de uma palavra, e você vai ter para dar. Você vai ser um homem e mulher de Deus para essa geração, em nome de Jesus. Amém? Estou finalizando, querido. Uma das características também, querido, do Senhor, que nós precisamos ser parecidos com Ele, é aprender a descansar. Diga: eu preciso. Mais forte: eu preciso aprender a descansar. Como se descansa hoje, querido? Existem muitas síndromes, eu vi algumas coisas a respeito, e às vezes eu vi algumas frases que elas incomodam. Olha, dormi 4, 5, 6, 12 horas e eu não consigo descansar. Existe uma questão física, querido, está bem perfeito, eu estou entendendo muito isso. Mas às vezes o descanso que nós estamos procurando, nós estamos precisando, não é o descanso natural. O que nós precisamos é ter paz com Deus. Nós precisamos ter paz com o Senhor. Diz a Bíblia, em Marcos,
que o Senhor estava atravessando de um local para outro, que o Senhor estava atravessando da terra, de onde ele estava, da Galileia para Gadara, e ele estava atravessando e houve uma grande tempestade. Nessa grande tempestade, eu acredito que vocês conheçam a história, só quero lembrar rapidamente, e nessa grande tempestade, houve um mover dos discípulos, e eles começaram a correr de um lado para outro, eles começaram talvez a tirar as coisas ali dentro do barco, eles começaram a caçar soluções para as coisas que eles estavam fazendo ali, e eles não encontraram, até que um deles foi lá em Jesus, que estava o quê? Descansando, dormindo, e ele estava lá de boa, tranquilo, né? Suave na nave, como diz o pessoal mais novo, né? Bem tranquilo. E aí, eu falei: Senhor, não te incomoda que nós estamos quase perecendo? E eu prestei atenção numa coisa que eu quero compartilhar com você. Proa e popa. A popa é o lugar onde fica o leme do barco, onde seguir o barco, certo? Para quem, eu vi o Diego mais cedo aqui, tá ali, negócio de pescar, o Marquinhos, pescador. Pior também. Como é que guia o barco? É pela frente? Não. Aonde Jesus estava dormindo? Talvez alguém podia pensar assim: uau, Jesus vai pegar o barco e vai guiar, Jesus vai pegar o barco e vai fazer com as técnicas dele sair desse lugar. Eu quero dizer algo para você, que Deus colocou no meu coração, querido. Às vezes você está olhando para uma circunstância e está pensando que o Senhor vai falar assim, Ele vai pegar e vai guiar e fazer a coisa sair dali de dentro. Você está olhando para a parte técnica do negócio, mas eu quero dizer algo para você: quando Jesus está no barco e quando vem uma tempestade que é espiritual, Ele também faz o que é espiritual. Sabe o que Jesus fez? Ele se levantou e mandou o que era espiritual cessar. Sabe o que acontece? Talvez você está esperando uma solução natural, mesmo que com Jesus. Então assim, Jesus vai pegar no barco e vai guiar, mas o Senhor vai providenciar coisas diferentes e espirituais para te tirar dessa situação que você está, em nome de Jesus. Mas você precisa descansar. Sim ou não? Então diga: descansar é preciso. Amém? Coloque-se de pé que eu vou encerrar. Nós vamos orar. Aleluia. Queridos, nós vemos aqui em Romanos que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Altar transforma, intimidade te transforma, e paz, descanso também te transforma. Te transforma para quê, Kleber? Te transforma em um homem comum, ou uma mulher comum, para um semelhante a Jesus. Quantos querem isso na sua vida? Quantos querem ser mais parecidos com Jesus? Quando o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, olhar para mim e para você, Ele vai ver não a mim e a você, Ele vai ver o próprio Senhor Jesus, o primogênito. Quando eu olho para o Davi, que hoje é o meu primogênito, e também olho para o Daniel, eu vejo, quando eu pego as fotos deles, eu comparo. O Daniel é um pouquinho mais moreno do que o Davi, e eu vejo, mas que eles são bem parecidos, bem parecidos. Assim como o Davi é parecido comigo, o Daniel é parecido com o Davi. E sabe de uma coisa? Quando Deus está olhando para mim e para você, Ele está olhando que nós somos parecidos com Jesus. Amém? Agora o que nós precisamos fazer, querido, nessa noite? Eu quero te chamar para um compromisso dentro do que nós falamos. Nós precisamos entender que nós somos pecadores. Nós precisamos entender que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor está aqui nessa noite e está chamando a mim e a você para uma vida de transformação. Talvez você está aqui nessa noite pela primeira vez, ou já vez, até mais vezes, e você ouviu essa palavra e você sabe que você é pecador, assim como eu sou, e sabe também que você precisa confessar com a sua boca, precisa falar, precisa reconhecer que Deus ressuscitou a Jesus de entre os mortos, que ao terceiro dia Ele ressuscitou e nos ressuscitou para dar vida. Se você está aqui nessa noite e entende que isso é importante, e entende que precisa entregar a sua vida, eu já vou falar com você.
Mas se também você está aqui nessa noite, e talvez nós falamos aqui de altar, de intimidade, e falamos de descanso, e talvez você tenha buscado paz, tenha buscado descanso em muitas coisas que não é o Senhor. Eu quero dizer para você que o Senhor está disposto, com a sua mão aberta, com os seus braços abertos, para receber a sua vida e te dar a paz, não a paz que o mundo dá. A Bíblia, a palavra do Senhor própria diz: a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Qual que é a paz que o mundo dá, querido? A paz que o mundo dá, seja dinheiro, seja festas, essas coisas que falam assim: nossa, eu estou no céu, estou tranquilo. Mas, se alguém virar para você hoje e falar: olha, o seu último dia de vida é hoje, qual que é a decisão que você vai tomar? Você vai entregar a sua vida no altar? Vai entregar a sua vida a Cristo? Vai entregar a sua vida ao Senhor? Ou você vai continuar na paz que o mundo dá? E eu quero te dar essa oportunidade nessa noite. Nós já vamos orar. Mas também eu quero fazer um convite para quem muitas vezes nós estamos falando de altar aqui, e você fez um compromisso com o Senhor, fez um altar ao Senhor, e eu não sei de que forma que você fez. Talvez você fez numa igreja, você fez na sua casa, você fez num grupo de bate-papo, você fez em algum lugar, ou você mesmo levantou as suas mãos e falou: Deus, eu preciso reconhecer o Senhor em minha vida. Mas por algum motivo você perdeu essa aliança com o Senhor. Não que Ele tenha revogado, mas essa aliança foi perdida. Eu quero te convidar nessa noite a que Deus, junto comigo, você refaça uma ação para refazer esse altar, e o Senhor te levante em nome de Jesus. Amém, querido? Então feche teus olhos, por favor, todos. Aleluia. Aleluia. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar pelos meus irmãos, Pai querido, colocando-os diante do Senhor, Pai, nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor Jesus, que todas as cadeias, Senhor Jesus, que se levantam contra, elas estão caídas por terra agora em nome de Jesus. Toda palavra contrária àquilo que o Senhor tem falado está quebrada em nome de Jesus. Mas também, Senhor Jesus, eu sei que Teu Espírito Santo está aqui e está falando a alguns corações que precisam Te receber como único e suficiente Salvador. Aqui nessa noite, altares precisam ser restaurados, vidas precisam ser restauradas. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu apresento os Teus filhos diante do Senhor. Pai querido, para aquele que nessa noite está falando: Deus, entra no meu coração. Eu quero, Senhor Jesus, concordar que o nome dele, Senhor, está sendo escrito no livro da vida, em nome de Jesus. Aleluia. Querido, se você está aqui nessa noite e você entendeu que essa palavra falou ao seu coração, e você precisa receber o Senhor como seu único e suficiente Salvador, ou precisa restaurar o seu altar, e você quer fazer isso, eu gostaria que você levantasse a sua mão em um sinal e falasse: Senhor, eu quero, eu preciso restaurar, eu preciso dessa restauração, eu preciso que o Senhor venha sobre a minha vida, sobre a minha casa e minha família. Tem alguém nessa noite? Aqui? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mais alguém? Pode aplaudir o Senhor, querido, amém, querido? Pode aplaudir o Senhor, glória a Deus. Tem mais alguém? Mais alguém que nessa noite quer? Aqui, aleluia, glória a Deus. Mais alguém? Por favor, os irmãos, vamos lá nesses irmãos, por favor. Os homens com homem, mulher com mulher. Esse irmão que levantou, os pastores, tem uma pessoa ali, tem uma pessoa também ali, mais um ali. Tem mais alguém? Tem mais alguém? As portas do céu continuam abertas, querido, o Senhor está te chamando. Aleluia. Tem mais alguém? Por favor, só dê um sinal para a gente orar em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos orar aí onde você está mesmo, querido. Onde você está mesmo. A igreja, levante as mãos agora então, por gentileza. Aleluia. Repita após mim: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus, nesta noite eu confesso que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. O Senhor é o meu restaurador. O Senhor é aquele que me levanta. As suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre a minha vida. E hoje eu tenho a oportunidade de me entregar ao Senhor. Jesus, entre na minha vida, faça morada
me guia para louvor da sua glória, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, amém, querido? Aplauda mais forte o Senhor, igreja. Oh Deus, nós te adoramos, Jesus.